Durante séculos, o nome verdadeiro do Criador foi escondido, trocado, silenciado. Muitos acreditam que ele se perdeu no tempo. Mas e se as pedras estivessem clamando? Inscrições esquecidas, gravadas em muros, rochas e cerâmicas milenares, ainda guardam o nome sagrado Yod-He, Vav-He. Testemunhos silenciosos resistem ao tempo, ignorados por teologias modernas, mas revelados àqueles que buscam a verdade com o coração. Seriam essas pedras parte de uma profecia esquecida? Se você ama a verdade, prepare-se. Este vídeo pode mudar sua forma de ver a história. As inscrições que vamos revelar foram ignoradas por séculos, mas hoje elas falam mais alto do que nunca. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir e escreva nos comentários. As pedras clamam pelo nome. Inscreva-se agora no canal Os Segredos da Torá e venha desvendar o que as religiões esconderam. O nome esquecido que foi gravado nas pedras. O nome do Criador, Yod-He, Vav-He, não é apenas uma sequência de 4 letras. É um selo eterno gravado desde a fundação dos céus e da terra. Antes mesmo das traduções, antes das doutrinas, esse nome já era entoado pelos patriarcas, profetas e anjos. Mas enquanto as tradições humanas o ocultavam, a criação continuava a proclamá-lo, e entre os testemunhos mais sólidos estão as próprias pedras. Em meio às areias do tempo, arqueólogos começaram a encontrar algo desconcertante. Inscrições antigas em muros, pedras e cerâmicas com o nome Yod-He, Vav-He, às vezes sozinho, outras vezes ao lado de expressões como casa de Yod-He, Vav-He ou abençoado por Yod-He, Vav-He. O que essas descobertas significam? Por que quase ninguém fala sobre elas nos púlpitos? E por que aparecem justamente nas regiões onde as Escrituras afirmam que o povo do Altíssimo habitava? Uma das revelações mais impressionantes vem de um local citado nas Escrituras, o Monte Gerizim. Ali, escavadores descobriram fragmentos de pedra com inscrições em paleo-hebraico, o alfabeto original usado antes do exílio babilônico, e ali, entre as linhas gastas pelo tempo, estava o nome Yod-He, Vav-He, esculpido com reverência, uma evidência clara de que o nome era conhecido, proclamado e respeitado. O que torna essa descoberta ainda mais impactante é que Monte Gerizim era um dos lugares escolhidos para a proclamação das bênçãos, conforme ordenado por Yahu a Moshe. Em Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, está escrito: quando o Altíssimo, teu Elohim, te introduzir na terra a qual vais para possuí-la, então porás a bênção sobre o Monte Gerizim e a maldição sobre o Monte Ebal. E agora, séculos depois, o monte ainda guarda as marcas do nome, um eco sagrado preservado em rocha. Mas essa não foi a única pedra a falar. Em outros locais como Kuntilet, Ashrud e Tel Arad, o nome Yod-He, Vav-He, aparece gravado em fragmentos de muralhas e vasos. Em Ashrud, lemos frases como: abençoado sejas por Yod-He, Vav-He de Samaria. Uma prova direta de que o povo conhecia o nome, associava-o ao sagrado e o escrevia com frequência. E tudo isso muito antes das tradições começarem a substituí-lo por títulos genéricos, como Senhor ou Deus. A pergunta que não quer calar é: se até pedras e muros testemunham o nome sagrado, por que tantos líderes religiosos insistem em apagá-lo? Por que os próprios locais onde Yod-He, Vav-He foi proclamado com ousadia hoje estão em ruínas, esquecidos ou silenciados? Talvez porque essa verdade incomode. Talvez porque essas pedras clamem algo que muitos não querem ouvir. O nome do Eterno foi gravado para nunca ser esquecido. As inscrições perdidas: Monte Gerizim, Kuntilet, Ashrud e Arad. No topo do Monte Gerizim, a arqueologia revelou algo surpreendente. Inscrições esculpidas em pedra que mencionam diretamente o nome Yod-He, Vav-He. Descobertas durante escavações entre ruínas samaritanas, essas inscrições foram feitas em paleo-hebraico, o alfabeto ancestral que precede o hebraico quadrático usado hoje. Algumas expressões encontradas incluem termos como casa de Yod-He, Vav-He,
e até Iod-Re, Vavi-Re é Elohim. Essas pedras não foram parte de relíquias privadas, mas sim de estruturas do templo samaritano, um local de culto ativo durante os séculos 4 e 3 a.C. Os fragmentos encontrados ali não só confirmam o uso do nome sagrado, como também comprovam sua centralidade no culto original antes das modificações litúrgicas impostas pelos sistemas religiosos posteriores. Monte Gerizim, embora rejeitado pelo judaísmo rabínico, preservou marcas da fé antiga. Uma fé que não hesitava em proclamar o nome verdadeiro, mesmo em pedra. Outro sítio crucial é Kuntilet Ajrud, uma fortaleza situada no deserto do Sinai, usada no século V a.C., como ponto de parada para caravanas. Ali, arqueólogos descobriram inscrições feitas em paredes de gesso e em fragmentos cerâmicos, com expressões como Iod-Re, Vavi-Re de Samaria e sua Asherá, e abençoado por Iod-Re, Vavi-Re de Temã. Embora a menção a Asherá revele sincretismos que surgiram com o tempo, o ponto essencial permanece. O nome Iod-Re, Vavi-Re era conhecido, utilizado e registrado em locais estratégicos do povo hebreu. Essas inscrições em Ajrud foram datadas com precisão pelo estilo de escrita e pelo contexto arqueológico. Eram declarações espontâneas, escritas por peregrinos ou viajantes que deixavam marcas de fé nas paredes e nas cerâmicas. Elas mostram que o uso do nome não era restrito a escribas ou sacerdotes. Ele fazia parte da vida cotidiana, sendo pronunciado e registrado por pessoas comuns que confiavam em Iod-Re, Vavi-Re. Já em Tel Arad, no deserto da Judéia, outro achado reforça o padrão. Ali foram encontrados mais de 100 fragmentos de cerâmica, os chamados ostraca, escritos em hebraico antigo. Entre eles, pelo menos 17 fazem menção direta à casa de Iod-Re, Vavi-Re, indicando que mesmo em fortalezas militares, o culto ao nome era reconhecido. Esses registros incluem nomes de sacerdotes, ofertas e instruções ligadas à administração do templo, todos usando o nome com naturalidade e reverência. Esses 3 locais, Gerizim, Kuntilet Ajrud e Tel Arad, formam um tripé arqueológico poderoso. Cada um em sua época e contexto confirma que o nome Iod-Re, Vavi-Re, foi gravado em pedra, em gesso, em cerâmica e, principalmente, na consciência dos que ainda guardavam a fé original. E o que todos eles têm em comum? Suas descobertas foram minimizadas, negligenciadas ou abafadas pelos círculos religiosos dominantes. A arqueologia não mente. Ela pode ser interpretada, contestada ou ignorada, mas seus achados permanecem. E essas pedras, esses muros e esses cacos de cerâmica, mesmo partidos e enterrados por séculos, hoje se erguem como testemunhas que confirmam: o nome Iod-Re, Vavi-Re não só foi proclamado, ele foi gravado. A muralha que clama, o mistério do templo de Soleb. A inscrição mais antiga já encontrada com o nome Iod-Re, Vavi-Re, não foi descoberta em Israel, mas em uma muralha egípcia no templo de Soleb, no atual Sudão, construído pelo faraó Amenhotep III, no século XIV a.C. O templo era dedicado a divindades egípcias. No entanto, em uma das colunas de pedra do complexo, entre os cartuchos reais que registravam os povos dominados, aparece uma frase em hieróglifos que deixou os arqueólogos desconcertados: terra dos Chazu de YHW. Os Chazu eram nômades semitas do deserto, e YHW, transliteração direta do tetragrama, é uma clara referência ao nome que mais tarde se tornaria central na fé israelita. Essa inscrição prova que o nome já era conhecido muito antes de Moisés subir ao Sinai, e circulava entre os povos nômades associados à região de Edom, Seir e Midian. O mais impressionante: essa gravação está esculpida em muralha de pedra, entre declarações de domínio militar do Império Egípcio. Isso muda tudo. Significa que Iod-Re, Vavi-Re não foi uma invenção posterior, nem uma adaptação da religião israelita ao ambiente cananeu,
como alegam alguns estudiosos modernos. Pelo contrário, ele já era reconhecido como o Elohim de um grupo étnico distinto, a ponto de aparecer nas inscrições oficiais de um faraó. Gravado não em pergaminhos frágeis, mas em blocos de pedra que sustentavam templos gigantescos. Um testemunho em granito da existência e do reconhecimento desse nome muito antes das tradições litúrgicas o adulterarem. O templo de Soleb não era um lugar qualquer. Ele era decorado com estátuas colossais, colunas monumentais e hieróglifos ricamente entalhados. Era ali que Amenhotep III comemorava suas conquistas, e entre os registros dessas vitórias, ele imortalizou o povo dos Chazu de YHW. Isso não só conecta o nome Yod-He, Vavi-He, com as raízes ancestrais do povo hebreu, como indica que ele era um marcador de identidade espiritual muito antes de qualquer institucionalização religiosa. A arqueologia egípcia reconhece essa inscrição como uma das mais antigas referências externas ao nome. Mas apesar de seu valor histórico, ela raramente é citada em sermões, aulas ou catecismos. Por quê? Porque ela mostra que o nome sagrado não foi criado pela religião, foi reconhecido pela história. E a pedra dessa muralha antiga, esquecida no deserto núbio, continua ali, clamando em silêncio por aqueles que têm ouvidos espirituais para ouvir. Não há como negar, a inscrição de Soleb rompe o silêncio que séculos de dogmas tentaram impor. Ela mostra que o nome Yod-He, Vavi-He foi proclamado, reverenciado e respeitado até mesmo por impérios pagãos que não o serviam. E se uma muralha egípcia tem mais coragem de registrar o nome verdadeiro do que muitas instituições religiosas modernas, é hora de perguntar: quem realmente apagou esse nome da memória coletiva da fé? Por que essas provas são ignoradas? O silêncio das religiões. Se há tantas evidências gravadas em pedra com o nome Yod-He, Vavi-He, por que quase ninguém fala sobre isso nas igrejas, sinagogas ou seminários? Por que esses achados, tão sólidos quanto os próprios muros em que foram entalhados, não são celebrados como parte da herança espiritual do povo de Elohim? A resposta, embora desconfortável, é clara. Há um silêncio intencional. Um apagamento histórico motivado por decisões religiosas e políticas que moldaram a fé institucional ao longo dos séculos. Durante o exílio na Babilônia, o judaísmo rabínico começou a evitar a pronúncia do nome Yod-He, Vavi-He, substituindo-o por títulos como Adonai, Senhor, ou Hashem, o nome. Mais tarde, com a ascensão do cristianismo romano, a substituição foi oficializada com o uso dos termos Deus e Senhor, palavras genéricas desprovidas de identidade que ocultaram o nome pessoal do Criador. Foi uma transição linguística, mas também espiritual, da revelação para o controle, da intimidade para a institucionalização. A teologia passou a justificar o silêncio. Diziam que o nome era santo demais para ser pronunciado, ou que havia se perdido no tempo. Mas, ao mesmo tempo, pedras milenares permaneciam gravadas com esse nome. Elas não o esqueceram, nem os povos antigos que o invocavam. O que se perdeu não foi o nome, foi a vontade de reconhecê-lo. Muitos seminários e teólogos contemporâneos sabem dessas descobertas. Estudam as inscrições de Gerizim, Kuntilet, Ajrud, Arad e Soleb, mas preferem tratá-las como curiosidades arqueológicas sem qualquer implicação espiritual. Como se o fato de o nome ter sido gravado com as próprias mãos de povos antigos em muros, templos e cerâmicas não tivesse valor teológico. Essa separação entre fé e evidência é o que permite o sistema religioso manter o controle sobre a narrativa. Há também o receio de confronto com a tradição. Reconhecer o nome original exigiria revisar traduções bíblicas, repensar liturgias, músicas, doutrinas e até orações. Significaria admitir que, por séculos, ensinou-se um nome que não é o nome. Para muitos, isso seria devastador. Por isso é mais fácil calar, ignorar, apagar. Mas o que os homens tentam apagar, o Eterno preserva.
E se até mesmo as pedras clamam, como disse o próprio Yahushua em Lucas capítulo 19, versículo 40, se eles se calarem, as pedras clamarão. Então não é surpresa que ruínas esquecidas estejam hoje revelando aquilo que foi silenciado por gerações. O nome nunca foi enterrado, apenas aguardava o tempo profético de ser redescoberto. Estamos vivendo esse tempo. E à medida que escavações revelam mais fragmentos, mais inscrições e mais testemunhos arqueológicos, uma verdade se torna impossível de ignorar. O nome Yod-He, Vav-He, foi gravado onde nenhum sistema religioso pôde apagar, nas pedras da história. As pedras não mentem. Enquanto muitos silenciaram o nome, elas o guardaram com fidelidade. Gravado em muros, cerâmicas e monumentos, o nome Yod-He, Vav-He, sobreviveu ao tempo, ao esquecimento e à manipulação religiosa. E agora ressurge como um sinal para os que têm olhos espirituais. Se essa verdade falou com você, comente. O nome está gravado. Se o conteúdo deste vídeo tocou seu coração e te trouxe conhecimento ou inspiração, você pode nos ajudar a continuar esse trabalho de investigação e revelação dos segredos da Torá. O YouTube disponibiliza o recurso Valeu Demais, que permite que você demonstre seu apoio diretamente nos comentários do vídeo, com uma contribuição financeira. Esse gesto faz uma grande diferença para a sustentabilidade do canal e para que possamos continuar produzindo conteúdos com profundidade, qualidade e respeito. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar com sua opinião e ativar o sininho das notificações para acompanhar todas as próximas revelações que iremos compartilhar. A sua ajuda, por menor que pareça, nos fortalece e motiva a seguir com esse propósito. Que o Eterno te abençoe por cada apoio e por fazer parte desta jornada em busca da verdade. Shalom e até o próximo vídeo.